Vamos colocar no telão o tema desta série preciosa, que é Cuidando dos Pensamentos. E hoje nós vamos, renovar pensamentos. Vamos entender que é a chave da mudança. Diga então com seus lábios, renovar pensamentos é a chave da mudança. Então basta você, olha, o Senhor está te entregando a chave. Basta você enfiar aí na fechadura, dos seus pensamentos, da sua mente e acionar a mudança. Porque vai acontecer alguma coisa diferente na sua vida. Diz a palavra de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém pôde instruir Deus. Mas ele diz que nós temos uma participação nessa mente de Deus. Qual é? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que nós podemos pensar, entender as coisas como Cristo. Então, se você crê na palavra, diga, eu posso pensar como Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda majestade te pertencem. Ó Deus, quem somos nós para ouvirmos a tua voz? Na nossa carne não habita bem algum, mas o Senhor nos chamou. O Senhor não olhou para as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos pecados. O Senhor nos amou e nos atraiu. E hoje nós estamos aqui prontos para te ouvir, Jesus. O Senhor nos fez dignos de ouvir a tua voz. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Porque somos salvos e agora temos que viver como salvos. Nós temos que usufruir da salvação enquanto estamos aqui nessa peregrinação na terra. Ensina-nos a viver a tua palavra, Jesus. Ensina-nos a viver a salvação que o Senhor já manifestou em nós. E fala-nos a respeito da renovação dos nossos pensamentos, porque todos nós precisamos de certas mudanças na vida. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus, obrigada, Bispa Silmara. Graças a Deus. Então, meus irmãos, amados pelo Senhor, amados por mim também, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que foram chamados, justificados, glorificados, que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, e já sabem que de lá ninguém os pode apagar, mais que vencedores em todas as coisas, conduzidos por Jesus em triunfo nesta terra, aqueles que são cabeça e não cauda, estão por cima e não por baixo, têm para emprestar e não tomam emprestado, sarados pelas chagas de Cristo, que reinam em vida. Isso é realidade já? No plano de Deus, sim, tudo isso já existe. Então, se alguém não está vendo alguma coisa, vai misturar fé a tudo que está escrito, tudo que eu estou falando, e isso vai ser trazido à existência. Amém? Então, eu começo lhe dizendo o seguinte: Deus está nos ensinando. Jesus era chamado de mestre. Nosso Deus é o nosso mestre, Ele é Jesus. E Ele está nos ensinando nesses últimos cultos, nesses últimos meses, a viver a vida abundante que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário para nós vivermos. Jesus conquistou uma vida abundante. Ele não morreu, derramou sangue, passou pelo que passou, no seu e no meu lugar, para que hoje a gente tivesse uma vida comum e ele fosse uma história, ou ele fosse pecinhas de um presépio no Natal. Absolutamente. Ou fosse tema de filme na Semana Santa, de vermos lá o sofrimento, ele chicoteado, ele com coroa de espinhos. Ora, ele morreu e passou por tudo aquilo para nos dar, para nós termos direito a uma vida abundante. Então eu pergunto, o que é viver a vida abundante? Nós, pela Bíblia, temos a resposta. Eu sempre disse aqui, a Bíblia explica a Bíblia. Tá? A gente encontra todas as respostas da própria Bíblia, na própria Bíblia, ok? Então, o que é viver a vida abundante? Viver a vida abundante é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que é senão
reinar em vida através de Jesus Cristo. Porque quem está vivendo na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está reinando em vida. Ou seja, está tendo uma vida em abundância. Quem está compreendendo? A pergunta que surge é, mas isso é possível? Será que isso é possível? Viver essa vida abundante? Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Será que é possível reinar em vida? Sim, é possível. Jesus é verdadeiro. E Ele nos disse para vivermos desta forma. Ele nos ensina a viver desta forma. É isto que estes cultos estão trazendo para nós. Como viver essa vida abundante. Como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como reinar em vida. Então pense comigo. Se a nossa realidade de vida não é boa, perfeita e agradável, se a nossa vontade de vida, a nossa realidade de vida não é ainda a vida em abundância, a vida abundante que Jesus consumou para nós na cruz do Calvário, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus ensina para mudarmos essa realidade. Porque tudo já existe. A vida abundante já existe. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus já existe. O reinar em vida já existe. Ele manda a gente reinar em vida. Ele diz que quem recebe a abundância da graça, os salvos, e o dom da justiça, reinarão em vida. Então, isso está na palavra de Deus. E se essa realidade, a nossa realidade, ainda não é essa, então, a gente precisa aprender como mudar essa realidade. E nós vamos ver como alterar a nossa realidade. Isso interessa para você? Amém. Então, vamos voltar a Romanos 12:2, que tem sido para nós o versículo, básico desta série todas. E não vos conformeis com este século. Quando diz para não se conformar com o século, é não se conforme com aquilo que é contrário à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com as questões do jeito que o mundo impõe. Não se conforme em não viver a vida em abundância. Não se conforme em não reinar em vida através de Jesus Cristo. Mas, então, primeiro você tem que ser um inconformado com qualquer coisa que não esteja no padrão de Deus. Então, olhe para a sua própria vida e veja que áreas não estão boas, perfeitas e agradáveis. Em que áreas você não reina? Em que áreas você não vê esta vida abundante? Então, estas áreas precisam ser transformadas. Como essas áreas serão transformadas? Transformai-vos. A gente pensa que é Deus que vai vir com o raio do céu e vai fazer um sim, salabim, bim, bim. Não existe isso. Deus já fez tudo. E agora Ele nos ensina a ativar aquilo que Ele fez. Tá? E Ele diz, transformai-vos, vocês. A transformação é operada por mim e por você. E Ele ensina como, Ele é maravilhoso. Pela renovação da vossa mente. Então Ele fala, a transformação que você precisa vai vir quando você renovar a sua mente. Porque daí, e somente a partir daí, é que você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós já entendemos, igreja, que tudo começa na mente. Diga, tudo começa na mente. Então, pense comigo. Se a realidade não é a vida abundante de Jesus, então há problemas na mente. Tá claro? Se a realidade não é a vida abundante de Jesus, se a realidade não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se a realidade não é reinar em vida por Jesus Cristo, então nós sabemos que há um problema na mente. Se nós não pensarmos como Cristo pensa, se nós não pensarmos com a mente de Cristo, se nós não pensarmos conforme a palavra de Deus, não será possível alterar a realidade. Quem está entendendo? Não tem
Não tem sacrifício, não tem campanha, não tem, amado, nada, voto, nada que altere realidade. Vamos tirar tudo que foi ensinado de errado, porque criaram crenças que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, fizeram religiões para oprimir o ser humano, para tornar os filhos de Deus cada vez mais escravos. Hoje as pessoas pagam por bênçãos em muitos lugares aí fora. Elas fazem votos financeiros para ter até direito a uma cadeira no céu. É um absurdo atrás do outro. Mas a Bíblia Sagrada diz que se nós pensarmos como Cristo pensa, se nós tivermos a mente de Cristo ativada, se nós pensarmos como a palavra de Deus nos ensina, é que ninguém sabe nada disso. Então nós poderemos ter a nossa realidade mudada. Quem está entendendo? A pergunta que surge, segunda pergunta, é: por que o povo de Deus tem tanta dificuldade e a gente vê assim, emperrar mesmo a vida em pensar como Cristo pensa? Por que é tão difícil para um cristão, para o mundo é impossível, mas para um cristão, para quem tem uma Bíblia, para quem frequenta uma igreja cristã, por que é tão difícil pensar como Cristo pensa? Então, nós vamos ter essa resposta hoje também. Porque apesar da sua salvação ter se manifestado por graça, através da fé, isso todos sabem, todo cristão sabe, que foi salvo por graça mediante a fé. Apesar de saber disso, esse mesmo povo não aprendeu a dar continuidade na vida a partir da salvação, a partir do novo nascimento, a partir do seu encontro com Jesus Cristo. Não aprendeu a dar continuidade vivendo por fé. É salvo por fé, mas não sabe continuar vivendo por fé. Veja o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha agora, se retroceder, o que é o retroceder? Você tem que estar dentro do contexto. Se retroceder, não é ir para o mundo, amado. Não é isso que Paulo está dizendo aos judeus convertidos ao cristianismo. Ele está dizendo, se não viver por fé, se você retroceder de viver por fé, sendo um salvo por graça através da fé, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer em pessoas fazendo sacrifícios, em pessoas querendo comprar a bênção, em pessoas fazendo barganhas com Deus, promessas, votos, sabe? Deus não tem prazer, não se compraz nisso. Deus não se compraz numa vida que não seja exclusivamente vivida por fé. Quem entendeu? Então, vamos continuar no raciocínio. Se nós somos salvos, se nós somos justificados, tornados justos, né? Agora só há um jeito de se viver, por fé. Mas essa é a maior dificuldade e deficiência que nós encontramos na obra de Deus. Creia. Não é outra coisa, senão a maior dificuldade de uma pessoa viver exclusivamente por fé. Tá? Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:7. Ele está escrevendo para uma igreja. Então, essa deveria ser a vida de um salvo. Visto que andamos por fé, nós que agora somos salvos, e não pelo que vemos. Então, a vida de um salvo tem que ser vivida. Esse andamos nós pensamos, sentimos, né, agimos, nos locomovemos, decidimos, tudo por fé. E não mais pelo que vemos. Se a gente andar pelo que a gente vê, nós vamos continuar como nós fazíamos, como nós andávamos antes de Jesus nos salvar, antes de Jesus ir nos buscar. Então, eu estou aqui, amados irmãos, queridos, filhos na fé, eu estou aqui para ajudar vocês a viverem por fé. Deus me deu esse insight, que eu tenho aqui do altar, que ajudar o povo dele a viver por fé. Mas ouça, se você continuar vivendo pelo que você vê, se você continuar tomando suas decisões, agindo, pensando, sentindo, falando pelas coisas que estão à sua volta, circunstanciais, não será possível, com todo o esforço que eu fizer aqui, com toda a palavra que eu trouxer, você não vai conseguir andar por fé, você não vai conseguir reinar em vida. Porque o justo, para reinar em vida, ele tem que andar por fé.
Então, você precisa viver pelo que Deus diz em sua palavra e não pela sua realidade de vida hoje. Vou repetir. Você precisa aprender, isso é um aprendizado. Você precisa aprender a viver pelo que Deus diz na palavra e não pela sua realidade de vida hoje. Ok? Então, vamos lá. Eu fiquei pensando, né, durante esta série, eu venho pensando, estudando, orando a Deus. E nestas últimas semanas, eu andei perguntando para Deus, como é que eu vou viver por fé exclusivamente? Porque tem que começar por mim. Eu sou modelo para o rebanho, sou referência para a igreja. Então, assim, eu sei que eu experimentei muito da vida por fé, especialmente depois da revelação da graça. Mas ainda há uma luta muito grande na minha mente, na sua mente, sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo, sobre aquilo que os nossos sentidos estão captando. Isso é muito forte, né? Então eu fiquei pensando, como é que eu vou viver por fé exclusivamente? Como é que eu vou ajudar os meus irmãos a viverem por fé exclusivamente? Porque pense, se nós entrarmos nessa dimensão espiritual, nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Nós vamos reinar em vida. Você quer entrar nessa dimensão da fé? Amém? Então, Deus me disse que é necessário renovar a mente. Ah, bispa, mas Deus já tem dito isso. Mas a gente tem que ir para a prática. Porque há quantas mensagens Deus vem falando isso? E ainda nós temos pessoas falando desalinhadamente com a palavra. Ainda pessoas com a mente perturbada, confusa. Pessoas ainda preocupadas demais, ansiosas demais, tendo crises de ansiedade, de palpitação. Isso tudo começa onde? Na mente. Então, Deus me disse, é necessário renovar a mente. Sem essa renovação, não haverá mudança na nossa realidade. Hoje eu queria falar um pouquinho mais incisivamente sobre isso. Nós não estamos brincando de evangelho. A palavra de Deus não volta para Deus vazia, mas você precisa crer e começar a viver essa palavra. Amém? Então, desde a nossa conversão, lembre-se, talvez você não tenha pensado sobre isso. Todas as mudanças que já ocorreram em nossa vida, interior e exteriormente, passaram por mudança de pensamento sobre alguma coisa. Olha, nós só não nos damos conta disso, mas tudo que mudou na sua vida, tudo, passou primeiro por uma mudança nos pensamentos. Quando você se abriu para alguma coisa, aquilo passou a acontecer. Quando você recebeu alguma palavra do altar, aquela palavra foi internalizada, aquilo abriu portas para alguma coisa mudar na sua vida. Então, tudo que já aconteceu depois da nossa conversão, tudo começou na nossa mente. Talvez a gente não tenha entendido isso, não saiba exatamente quantificar ou qualificar estas coisas, mas tudo aconteceu desta forma. Amém? Então, eu queria ir para o ponto 1 desta noite, depois desta introdução, situando bastante, né, estes pontos na igreja. Isso é muito importante, você saber onde é que você está, que palavra é essa, como é que eu estou alinhado com a palavra de Deus. Pensamentos errados. E pensamentos errados são o quê? Fora da Bíblia. Tá? São bloqueadores da vida abundante de Cristo. Ai, ai, ai. Então, eu não quero mais pensar fora da palavra. Amém, Aline? A gente não quer mais pensar errado. A gente não tem tempo a perder. A gente não quer mais errar. A gente não quer mais a mesma realidade frustrante, doída, sacrificial, ruim, fora do plano de Deus, das promessas de Deus. Então, pensamentos errados fora da Bíblia são bloqueadores da vida abundante de Cristo. Então, na maior parte das vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Poucas vezes o inimigo é externo. A maior parte das vezes, nós somos o nosso inimigo. Especialmente os nossos pensamentos negativos. Tá? E, olha, não é por acaso que a palavra de Deus nos orienta em Filipenses 4:8,
que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então ele vai fazer uma lista aqui do que tem que estar na tua cabeça e na minha, né? Mas será que isso ocupa todo o nosso pensamento sempre? Tudo que é verdadeiro, então mentira não pode estar na tua mente. Tudo que é respeitável, o contrário disso não pode ocupar os teus pensamentos. Tudo que é justo, ou seja, nenhuma injustiça pode estar aí dentro da tua cabeça. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, quer dizer, onde há alguma virtude, se algum louvor existe, aquilo que é louvável, aquilo que é importante, aquilo que é digno, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Agora pense comigo. Apesar desta orientação ser clara, nem sempre é fácil colocá-la em prática. É ou não é? É. Então, a falta de cuidado conosco, amados, nós não nos cuidamos. É muito raro quem tem cuidado consigo mesmo. Ficam aí, né, as mídias todas falando do cuidado físico, com a saúde. Eu pergunto, quantos realmente já estão cuidando da saúde? Se você for ver a porcentagem de quem já está fazendo algo prático, é muito pequena, né? Então, nós não temos esse hábito de cuidar de nós mesmos. E essa falta de cuidado nos faz esquecer também de cuidar dos nossos pensamentos, né? Daquilo que povoa a nossa mente. A gente tem que ter esse cuidado. Então, eu queria que você também pensasse num cuidado que é muito maior e deve ser muito maior do que qualquer outro cuidado na sua vida. Porque se a mente tem influência na sua realidade, ou você cuida dela, ou sua realidade vai ser deteriorada. Não é? Então, pensamentos têm o poder de se transformar em ações. E ações se tornam hábitos. E um conjunto de hábitos se torna paradigmas. Agora você está entendendo melhor paradigmas. Um conjunto de hábitos, de coisas repetitivas na vida. Pensamentos, falas, sentimentos, atitudes, não é? E são os paradigmas que constroem o nosso dia a dia. Aquilo que nós fazemos e, por fim, aquilo que nós somos. Então, olha a origem de tudo. Estou lhe mostrando pela palavra. Então, no meio de tantos tipos de pensamentos, existem aqueles que podem ser destrutivos para a nossa fé em Deus, que pode paralisar a nossa vida toda, que pode deixar a nossa realidade fétida, horrorosa, um testemunho medíocre. E nós precisamos identificar isso. No meio de tantos pensamentos, existem aqueles que podem ser destrutivos. Nós vamos ter que identificá-los, amados. Esse é o grande exercício que o Senhor quer que a gente faça. Identificar esses pensamentos, sabe? Para quê? Para ao identificá-los, nós eliminarmos esses pensamentos, nós tirarmos esses pensamentos da nossa mente. Porque eles podem ser, se nós não percebermos, acalentados, eles podem ser alimentados. E se pensamentos errados ainda estão na sua mente, é porque você os tem alimentado. Se eu ainda penso coisas que não deveria pensar, é porque eu ainda acalento esses pensamentos. Essa é a verdade. E eles vão trazer os resultados para a minha vida. Ok? Então, eu quero lhe ajudar. Eu disse que eu queria lhe ajudar. Quero colocar aqui alguma coisa para você identificar alguns pensamentos nocivos, destrutivos, que tem que começar já. Tá bom? Número 1, vamos lá. Deixar algo sempre para amanhã. Antes de ser um vício comportamental, é um vício mental. Com certeza você já ouviu várias vezes a palavra procrastinação. Não ouviu? O que é procrastinar? Adiar coisas, adiar atitudes. Então, hoje as pessoas falam muito que essa procrastinação, esse adiar atitudes, adiar ações, adiar conversas, adiar qualquer coisa na vida que a gente sabe que tem que fazer, que isso é um vício comportamental. Ora, só se torna um vício comportamental porque antes há um vício mental, um vício de pensamento. Por que as pessoas adiam as coisas? Porque na cabeça delas, elas arrumam desculpas. Elas pensam já justificando por que elas estão empurrando a coisa
para depois. Então, esse pensamento é destrutivo porque vê a vida com Deus para o amanhã e não para o hoje. O amanhã chega e mais uma vez é adiado para o próximo amanhã. Isso leva pessoas a passarem dias, semanas, meses e até anos sem terem uma vida concreta, sem terem uma vida profunda. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, quem adia coisas, quem tem adiado coisas, precisa entender que o seu problema não é um vício de comportamento. O seu problema é um vício mental. Os seus pensamentos já estão acostumados a jogar as coisas para frente. A atitude, o comportamento, na prática, ele só é a consequência do que está dentro da sua mente. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que trabalhar aqui dentro, porque as pessoas dizem assim, não, amanhã eu vou fazer tal coisa. Segunda-feira eu começo sei lá o quê. Esse ano... Então a pessoa, ela coloca aquilo como um comportamento que ela tem que fazer. Antes disso, tem que vir aqui. Senhor, hoje eu combato as desculpas para eu fazer isso amanhã e não hoje. Hoje, Senhor, eu quero combater toda essa erva daninha, esse conjunto de hábitos de pensar que justificam, que dão desculpas para eu não começar agora, para eu não fazer algo que eu tenho que fazer. E o Senhor já falou, há anos. E eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que falar. Por que eu não faço então? Porque há um vício mental. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Bispa, você apresentou o problema. Dá para apresentar a solução? Dá. Qual a solução? Comece agora. Hoje. Hoje. Mesmo que sua vida seja corrida, cuidado, porque a maior desculpa que nós usamos é essa. Mas não sei como eu vou encaixar isso. Ah, para. Você encaixa tanta coisa. O que você quiser, você consegue encaixar. Né? Então, mesmo que a sua vida seja corrida, separe um pequeno tempo para começar aquilo que você tem adiado. Ok? Coloque alguma atividade, coloque alguma ação nova no seu dia a dia. Alguma coisa que você sabe que já tinha que ter feito. Tá? E não deixe para amanhã. Ok? Eu vou fazer um combinado. Eu disse que eu tinha alguns combinados. Nesse ponto aqui, eu tenho uma proposta. Vamos fazer alguma coisa que a gente vem adiando hoje à noite, quando a gente chegar em casa? Eu não sei quantos querem fazer esse combinado comigo. Bispa, hoje, mas hoje eu estou morto de cansado. Deixa eu lhe falar uma coisa. Amanhã você estará mais morto de cansado, é sexta-feira. Tem um dia mais trabalhado na semana. Sábado, você vai dizer, não, sábado não, né? Porque, dá licença, sábado é para mim. É o dia de descansar de semana. E domingo? Domingo é o dia do Senhor, não é o dia de fazer nada, é para Ele. E aí, amados, eu estou brincando um pouquinho, mas nós vamos dar sempre um jeitinho, porque é um vício mental. Então, assim, se a gente não quebrar isso, nós não vamos mudar nada. Vamos continuar com a Bíblia, uma vida sem transformação e sendo, de fato, fariseus hipócritas. Quem está entendendo? Quando eu falo assim, algumas pessoas dizem, a bispa está brava. Eu não estou brava, eu estou sendo bíblica, mas muito transparente. O que é que nós queremos da nossa vida, na verdade? Amém? Então, assim, a minha proposta é, tem alguma coisa que você vem adiando e dando desculpas? Tem um monte, não tem uma só não, hein? Gente, vamos ser honestos, não tem uma coisa só, tem um monte de coisas. Desse monte de coisas, já vieram várias à sua mente agora, enquanto eu estou falando aqui. Desse monte de coisas, uma delas, dá para a gente fazer quando chegar em casa, hoje, começar. Amém? Eu tenho uma que eu vou fazer, chegando em casa. Eu vou postar no meu Insta. Você vai ver a hora. E eu vou estar lá. Fazendo o quê? Servindo de incentivo. Para a gente quebrar vícios mentais.
Não dá desculpa nenhuma, não há desculpa, não há nenhuma justificativa, nenhuma explicação para que a gente não possa fazer qualquer coisa que Deus já nos disse que nós devemos fazer. Quem está entendendo? Então, se você e eu não fizermos, estamos pecando, porque no tempo da ignorância não conta. Mas quando Deus sinaliza, revela e mostra como fazer, aí tem outro peso. Quem entendeu? Você pensou em alguma coisa que dá para fazer, Paula? Em casa eu pensei também, chegando hoje, tá? Beleza? Por exemplo, bispo, eu não entendi, não sei. Não entendeu, você entendeu sim. Mas vou lhe dar um exemplo. Você vai chegar tarde em casa hoje, e aí você sabe que você não pode comer aquela quantidade de comida e nem aquilo que você come à noite. Peguei um monte agora. E você sabe disso, eu não preciso te dar lição nenhuma, ok? Você sabe o quanto você está acima do peso, o quanto está o seu colesterol, o quanto você não dorme bem. Tá certo? Ou não? Então assim, dá para não comer isso hoje? Eu não estou nem falando para ir sem comer. Dá para substituir? Dá? Dá ou não dá? Seja honesto, dá ou não dá? Dá. Mas a gente tem um vício mental que vai dar qualquer desculpa. Mas eu não tenho outra coisa em casa. Não minta, sua geladeira é bem abençoada, sua despensa é bem generosa, tá bom? Ok? Bispa, eu não tenho mesmo, então eu não tenho nada saudável para comer, eu vou morrer de fome porque eu vou dormir sem comer e... seguinte, Jesus ficou 40 dias em jejum. Ele não morreu, ele estava como homem na carne. Se você dormir hoje sem jantar, não vai morrer. Não por causa disso. Ok? Ninguém esperava essa pregação hoje. O que eu vim hoje? Devia estar pela internet. Ok? Muito bem. Número 2. Pensar que é inferior aos outros e desnecessário. Esse é um pensamento do diabo. Que faz a sua realidade ser o resultado disso. Então esse pensamento ele é destrutivo, ele é contrário ao que a Bíblia diz. Porque vem aí uma baixa autoestima, em que a pessoa olha para si, né, olha para dentro de si, olha para si, e ela se vê como sendo inferior, como sendo uma pessoa que é desnecessária, que ninguém dá valor, que ela não tem valor, que tanto faz ela existir como ela não existir. Mas a Bíblia ensina que todos nós somos importantes para Deus. Todos nós recebemos capacidades, talentos, dons, para nós vivermos nesta terra, para exercermos a sua obra, não é? E o propósito dele na nossa vida. Quem está entendendo? Bispa, eu me sinto assim, um zero à esquerda. Qual é a solução? Lembrar na obra da cruz por você, no grande amor de Deus por você. Não é? Lembrar na sua eleição, na sua predestinação, na sua vida eterna por graça. Lembrar que Jesus te ama. Você tem valor para Deus. Muito bem. Número 3. Pensar no medo de ser julgado pelas pessoas. Eu peguei alguns pontos de conversas pastorais, de resultados que eu vejo na vida de alguns irmãos em Cristo, tá? Que eu fiquei analisando esses anos todos e escrevendo, e principalmente nos últimos tempos, né? De conversas. A pessoa que tem medo de ser julgada, veja bem, o medo do julgamento, ele nasce antes, lá na mente, por causa de coisas do passado da pessoa. Coisas que já vêm limitando a vida dela. Estigmas que foram colocados. Então, a pessoa às vezes carrega tudo aquilo lá na mente, ela não se dá conta. Porque que ela tem medo do julgamento das pessoas. Tá? Então, esse pensamento, ele é errado, ele é destrutivo, porque ele é paralisante. O medo paralisa. É um pensamento que leva a pessoa a ter medo de exercer qualquer atividade no dia a dia. Com receio de ser julgada por outras pessoas. Então essa pessoa não opina. Ela não quer dar ideias.
a opinião dela sobre quaisquer questões. Ela não se posiciona, ela não questiona, ela não faz nada. Ela prefere ser alguém que vive à margem, não é? Nas sombras, um cristão secreto, cristão agente secreto, a ter que ser julgada por pessoas por conta de ter medo do que os outros vão pensar ou do que os outros vão dizer. Se você está em Cristo, em comunhão com Cristo, quer saber para os outros, couves. O que os outros são. Mas vocês imaginam nesses 25 anos o que pensaram de mim, o que falaram de mim, o que me execraram nas redes sociais, o que me ameaçaram. Mas não tem noção. E eu fiz o quê? Couves. Não que seja fácil, em alguns momentos não é não. Porque nós temos sentimentos, emoções, nós somos de carne e osso, né? Mas peraí, quem é? E fosse quem fosse, nós ficamos com aquilo com que Deus pensa a nosso respeito, aquilo que Deus diz a nosso respeito. Amém? Os irmãos estão entendendo? Bispa, eu tenho medo do que as pessoas falam ou pensam a meu respeito. Qual é a solução? É preciso entender que julgar e ser julgado é algo natural e comum. Todo mundo é julgado o tempo todo. Você não sabia disso? Quando você entra no lugar, o pessoal já faz um raio-x da sua pessoa. Mesmo quem não te conheça, já olha, já examina como você está vestido, se é magro, se é gordo, se é baixo, se é velho, se é novo, se tem uma cara boa, se está com cara mal. Todo mundo julga o tempo todo. É comum e é normal, tá? Acontece o tempo todo. Então, ouça, isso é muito importante. Só quem se expõe é julgado por suas ações. No entanto, também somente quem se expõe alcança resultados. Então, não tenha medo de se expor. É na exposição que as possibilidades existem, que as oportunidades surgem. Ok? Então, esconder-se para não ser julgado não levará você a ter bons resultados na vida. E nem resultados na sua fé, logicamente. Então, aprenda com os julgamentos. Como, bispa? Aproveite os positivos e rejeite os negativos. Para os negativos, couve-se. Muito bem. 4. Isso está bom para você? Essa mensagem está boa para você? Prática de vida? Que hoje o Senhor me trouxe para falar assim, como mudar a mente? Como? Estou lhe dando exemplos, estou lhe dando coisas palpáveis que, né, pegam um monte de nós, cristãos. Número 4, aceitar coisas que desagradam a Deus, porque todo mundo faz, aqui na cabeça. Quando nós cometemos um erro, quando nós, veja bem, conscientemente fazemos uma coisa errada, que a gente já sabe, pela palavra ou pelo Espírito, tá? Que aquilo é errado, que a gente não devia fazer, aquilo nasce aqui dentro. Também com justificativas. E que o diabo mais usa é, todo mundo faz. Por que você acha que só você vai ser diferente? Não tem nada demais. É mentirinha comer-se. Todo mundo usa, todo mundo mente. Não é assim? Então, o fato de todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, viver uma vida que desagrada a Deus, não pode servir de desculpa para eu não lutar contra os meus erros que desagradam a Deus. Os irmãos estão entendendo? Coloca aí uma frase que corre a internet, mas ninguém gosta de tocar nela. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Dorme com essa. Ok? Então não deixa aqui na cabeça, todo mundo fala, um pouquinho, uma fofoquinha, mas se não, sabe, é normal, é comum, não é normal, tá? É comum porque as pessoas estão com a mente corrompida, mas não é normal. O normal é nós termos a mente de Cristo ativada, nós que somos crentes em Jesus, tá? Então, bispa, qual é a solução? Enxergue o pecado como realmente ele é, uma ofensa terrível a Deus. E um destruidor de vidas, um destruidor de famílias, um destruidor de finanças, um destruidor de famílias, de saúde.
Nunca permite que a sua mente ache um pecado normal. Não aceite esse tipo de pensamento. Questione você mesmo. Pense no que a Bíblia diz e expulse tais pensamentos da sua mente. Isso vai gerar, algo diferente dentro de você e vai garantir que a sua caminhada em direção à santidade seja produtiva e vitoriosa. Amém? Então, olha, eu poderia aqui falar de muitos pensamentos que precisam ser trocados. Lógico, né? Mas a mente, ela tem possibilidades ilimitadas. E o que eu quero é lhe dar ferramentas, instrumentos bíblicos para você renovar a sua mente e ver a sua vida transformada. Você está entendendo isso? Você está entendendo que esse é o caminho da transformação, da mudança de uma realidade? Então, eu vou para o ponto 2, tá? Que é: aprenda a distinguir os pensamentos do inimigo. Isso é fundamental. Aprenda a distinguir os pensamentos do inimigo. Isso é fundamental. Então, agora nós estamos entrando num nível mais profundo de reflexão. Não é só entender que pensamentos paralisam a minha vida ou eles, me fazem avançar. Que eles desagradam ou agradam a Deus. Não é só isso. É identificar quais pensamentos têm a ver com a mente de Cristo e quais pensamentos são o quê? Do diabo. São do inimigo na minha cabeça, tá? Então, como eu faço isso? Comece orando a Deus. Ore, peça ao Senhor para lhe dar entendimento, para lhe dar discernimento, compreensão sobre os seus próprios pensamentos, para que você possa resistir quando vier um dardo inflamado do inferno lá na sua mente. Olha o que diz Paulo aos Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A gente gosta de julgar o que está lá fora, mas comece a aprender a julgar o seu próprio pensamento. Isso que eu estou pensando agora, é de Deus ou não? Você tem que ter esse critério. Isso que eu estou pensando, e eu vivo pensando nisso, isso está em linha de Jesus, isso é a mente de Cristo, ele pensa isso também, isso é lícito diante de Deus ou não? Você tem que entender, julgar e reter e continuar alimentando pensamentos que são de Deus, que estão em linha com a palavra, com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não estiver, não retenha mais. Se não estiver em linha, arranque esse pensamento da sua mente. Segundo aos Coríntios 2:11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Agora você sabe, como é que ele alcança vantagem? Se você der guarida a um pensamento que ele semear na sua mente. Se você alimentar um pensamento errado, fora da palavra de Deus, o diabo está alcançando vantagem. 1 de João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Até quando lhe falam coisas que parecem ser espirituais, é para julgar, não é para dar crédito. Não vá acreditando em tudo. Tem muito falso profeta. Tem muito anticristo aí fora. Você precisa conferir coisas espirituais com espirituais. Você precisa conhecer a palavra. Então não vai dando crédito a qualquer coisa que lhe falaram e alimentando aquele pensamento. Tem um monte de coisas que estão falando que não tem nada a ver com Deus. Mas botam lá uma Bíblia, falam lá um versículo pela metade, e as pessoas, que bonito vai te levar para o brejo. Para não falar para um lugar pior. Ok? Então, entenderam? Então, nesse ponto aí, você precisa distinguir os pensamentos que são do inimigo. Isso é fundamental para você não dar guarida a esses pensamentos que vão lhe travar a vida e não vão mudar a sua realidade, tá? Número 3, para a gente encerrar. Pare logo no primeiro pensamento negativo. Não o alimente. Olha, é um exercício, mas Deus é tão bom que Ele vai começar a lhe mostrar. Vem um pensamento negativo, você identificou? Para ali. Para. Tá? Não fica assim, já foi. Já deu corda. Já alimentou, isso é um perigo, porque isso traz ações baseadas no que você está alimentando, sentimentos, palavreados, e aí você tem a sua realidade toda
como consequência daquilo. Então, ao primeiro pensamento errado, fora da palavra, negativo, não alimente. Pare ali. Como eu faço isso, bispa? Vamos ver. Salmo 119, 59 diz assim: considero os meus caminhos, penso, reflito e volto os meus passos para os teus testemunhos. Volta. Pensou uma coisa que não convém, volta para trás, tá? Está num lugar onde as pessoas fazem você pensar o que não convém, sai dali, volta para trás. Está entendendo? Ok? Está num ambiente em que aquele ambiente tem contaminação para os seus pensamentos, se preserve, dê um passo para trás, volta. Não deixa aquilo prosseguir. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5... porque as armas da nossa milícia, essa guerra na mente, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se pensamentos negativos, nocivos, fora da Bíblia, já se instauraram na sua mente, você tem armas poderosas espirituais para destruir essas fortalezas, anulando os sofismas, as meias-verdades, as coisas que estão pelo meio do caminho. E, diz o versículo seguinte: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo que for contra a verdade, você prende. Levando cativo, prende. Levando preso todo pensamento à obediência. Prende aquele pensamento. Não deixa. Além de não deixar pensar, deixa eu lhe falar um negócio. Não fale dele. Porque a hora que você falar para alguém, ele já voou. E ele já contaminou outra pessoa. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Efésios 4, 27 diz assim: nem deis lugar ao diabo. A pessoa pensa que o diabo vai se aparecer e dizer: estou aqui, dá um espaço aí no seu sofá. O espaço, o lugar é aqui, na mente. Ok? É na mente. Não deis lugar ao diabo. O diabo sabe que se ele inflamar pensamentos... Por que Paulo diz dardos inflamados do maligno? Porque quando ele lança um pensamento errado, fora da Bíblia, ele inflama. Você sabe o que é uma inflamação? Começa a pegar tecidos à volta, órgãos à volta. Pega todos os seus pensamentos de todas as áreas e inflama toda a sua vida. Sua realidade fica doente. Então não deis lugar ao diabo aqui. Ele não vai entrar na sua cabeça. É o pensamento, as mentiras, as ciladas, aquilo que ele joga, você não pode deixar dar guarida a isso, nem permitir. Não dá lugar, não dá espaço. E, por favor, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se habituar a tirar esses pensamentos negativos, errados, pecaminosos, peçonhentos, você vai ver que isso passa a ser mais distante. Esse fugir é que o diabo vê que com você não dá. Vou pegar um de cabeça oca. Vou pegar um com a mente bem atrapalhadinha. Vou pegar um que não saiba o que você sabe agora. E aí ele vai, porque ele consegue inflamar a vida. Então, quanto mais você resistir a pensamentos malignos, e pensamentos malignos são pensamentos de doença, são pensamentos de derrota, são pensamentos de pobreza, são pensamentos de miséria, são pensamentos de escassez, são pensamentos de morte, são pensamentos de separação, são pensamentos de abandono, todos esses pensamentos são malignos. E a palavra de Deus diz que se você resiste, se você prende isso, eu não quero pensar, eu não vou pensar, eu não vou dar espaço para esse pensamento, isso foge da sua vida. Diga glória a Deus por isso. Tá? Eu acho que eu consigo falar mais um. Ponto 4. Pense nas coisas boas, para a gente ir embora. Pense nas coisas boas. Pense nas coisas boas. Provérbios 27, 13 diz assim: tome-se a roupa. Não era esse. Não era esse. Passei errado. Vai ver que era Salmo 13. Vamos pular. Provérbios 16, 20. Ainda bem que a gente tem abundância, né? Diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, confie em Deus. Pense em Deus. Pense nas coisas de Deus. Pense nas promessas de Deus. Sabe, não é à toa que a palavra nos ensina a trazer à memória o que nos dá.
Então, tire da sua mente o que tira a esperança, o que dá desesperança. Às vezes você vai ao médico, o médico dá lá um diagnóstico por causa de um exame, e você começa, aquilo é desesperança, você começa a alimentar, não tem jeito, eu vou sofrer, vai ser doído, talvez eu morra, talvez eu não aguente esse tratamento, ou então assim, eu vou ter que parar de trabalhar. O que você está fazendo? Você está alimentando a sua mente com desesperança. Quando a Bíblia diz, quero trazer a memória, quero trazer o que me pode dar esperança. Então pense em coisas boas, pense na cura, pense numa vida nova, pense que Jesus é o médico dos médicos, pense que Ele tem saída para todas as situações. E por último, Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Propósito firme é mente firme. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Ele quer da minha vida. Eu sei qual é o propósito de Deus para mim. Quem não sabe precisa vir no Origem e Destino, 23 de novembro. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para onde eu vou quando eu partir daqui. Eu sei porque Ele me salvou. Olha, amados, Ele vai conservar em perfeita paz aquele que tem uma mente firme, uma mente com propósito firme. Porque Ele confia em ti. Porque nós confiamos em Deus. Devemos pensar nas coisas boas. Amém? Eu quero orar com você. Domingo tem muito mais. E tudo virá acompanhado de manifestações de cura divina. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Porque você precisa... Olha, eu ia fazer mais combinados, mas eu vou fazer um. Posso fazer mais um? Mais um. Se eu falar assim, vamos fazer isso daqui para frente, eu já não funciona. Já acho assim, não funciona. Então assim, vamos fazer um dia. Por um dia. Um dia você aguenta? Quero te ajudar. Se você conseguir um dia, você consegue 2. Então amanhã, sexta-feira, tá? Amanhã, sexta-feira, você não vai pensar nada negativo. Nada. Muito menos falar, tá? Falar nem cogitar de falar. Mas você vai ter starts amanhã do Espírito. Quando começar um pensamento negativo, você... Prende. Bispo, eu não sei ainda esse negócio de prende. Enfaixo a cabeça? Não. Como é que eu prendo? Se você ainda não sabe prender, depois você vai ficar craque nisso, pelo exercício. Você vai imediatamente, fala um versículo. Eu só sei, o Senhor é meu pastor. Fale esse, fale. Eu só sei, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas... Fale esse, fale um. Bispo, eu só sei aquele bem curtinho da Bíblia. Jesus chorou. Então você fale, Jesus chorou, para que eu não tenha que chorar. Eu levo esse pensamento... Amado, presta atenção no que eu estou falando. Por um dia, amanhã, sexta-feira, você vai lembrar de mim sexta-feira inteirinha. Faz Jesus. Nenhum pensamento negativo você vai alimentar ou vai dar guarida. Pode ser que eles venham. É um treino. Então nós temos 2 combinados, tá? Eu espero que todo mundo tenha entrado nos 2 combinados. O primeiro é hoje. Chegando em casa, você vai fazer alguma coisa que você tem adiado e vai começar hoje. Mesmo que seja um ensaio, você vai fazer alguma coisa hoje. Uma ação que tem sido adiada hoje. E amanhã, sexta-feira, por 24 horas, nenhum pensamento errado fora da palavra, nenhum pensamento negativo, nenhum pensamento que não seja em linha com a mente de Cristo. Você vai se sentir muito diferente. Coisas vão começar a acontecer e você nem vai saber como. Você vai começar a destravar coisas boas na sua vida. Pai amado e bendito, estamos voltando para as nossas casas agora. Uau! Bem alimentados, Senhor.
muito bem alimentados pela tua palavra, Jesus. Muito, muito revigorados, Pai. Muito renovados no nosso interior, Pai. E a tua palavra diz, Jesus, que o teu reino, ó Deus, o teu reino está dentro de nós, Jesus. Então nós temos tudo o que nós precisamos. É só sacar de dentro de nós, do bom tesouro, Pai, para reinarmos em vida. Mas nós temos que ter, ó Deus, o domínio, o controle, Jesus, sobre os nossos pensamentos. Por isso, a mente de Cristo está ativada pelo poder da palavra que foi pregada, ó Deus, pela fé que nós misturamos esta palavra, e nós chegaremos em casa, Pai, e nós vamos vencer, Pai. Pode ser uma batalha pequena, mas hoje nós já vamos ver vitória em não adiarmos mais, Pai, em vencermos esse vício mental da procrastinação, Jesus, fazendo uma pequena ação, mas nós vamos fazer o que nós não temos feito, Jesus. E amanhã, Senhor, por 24 horas, eu sei que o teu Espírito vai nos levar além, mas, ó Deus, é um combinado. Nós não vamos pensar nada fora da tua palavra, nada errado, nada negativo, nada pejorativo, nada injusto, nada impuro, nada que não convém, nada que não tenha boa fama. Ó Deus, nada disso vai ocupar o nosso pensamento, porque nós podemos pensar como Cristo pensa. Nós temos a mente de Cristo. Que assim seja, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Bispo Rai. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você está aprendendo bastante. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Yes. Estenda sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus.